É por isso que eu digo sempre: a audiência é onde o filho chora e a mãe não escuta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 28 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. O que eu quero dizer quando eu falo que a audiência é onde o filho chora e a mãe não escuta? É o local, meus amigos, onde você está com você e você mesmo. Você, na maioria das vezes, não tem a possibilidade de consultar alguém antes de reagir a uma situação, antes de responder a uma indagação do juízo. Não dá para você falar: juiz, espera um pouquinho que eu vou ligar lá para o escritório para saber como é que eu devo agir, o que eu devo fazer. É onde o filho chora e a mãe não está lá para socorrer. Eu falo isso com o intuito não de te deixar com medo, mas com o intuito de chamar para você a atenção da necessidade da preparação prévia. Eu quero contar aqui uma história de uma audiência que eu tive a oportunidade de participar e que refletiu exatamente essa frase: o filho chora e a mãe não escuta. Era uma tarde de audiência, como quase todas que eu faço, e chegou um advogado relativamente novo na profissão, não de idade. Ele já tinha com certeza mais de 40 anos, entre 40 e 50 anos. Mas ele dava para ver pelo número da OAB dele que ele tinha pouco tempo de formado, pouco tempo de inscrição na ordem. E ele tinha rolado duas testemunhas e ouvimos a primeira, foi tudo bem. Na hora que a gente estava ouvindo a segunda testemunha, a testemunha estava andando bem, né? Até que no meio do depoimento, quando ele fez uma pergunta para a testemunha ela enveredou pelo lado de querer fazer a defesa da parte. Ela falou: inclusive, eu não acho isso um absurdo que a parte contrária fez. Eu acho que ela tem que ser condenada, porque se fosse comigo, aí que ela ia ver. Então a testemunha, ela tomou o lugar da parte. E o advogado nessa hora ficou branco, ele não sabia o que fazer, porque a testemunha estava perdendo toda a credibilidade, estava mostrando uma parcialidade. A testemunha, meus amigos, ela testemunha sobre os fatos. Ela não vai lá para ajudar o autor ou para ajudar o réu. Ela não vai lá para pedir para fazer justiça para o autor ou pedir para fazer justiça para o réu. Mas olha, agora entra a dica prática. É natural que uma pessoa às vezes se revolte com uma situação. Inúmeras vezes eu ouvi testemunhas que estavam revoltadas com determinadas atitudes. Então, uma pessoa estava dirigindo completamente embriagada, atropelou outra e matou. Quem testemunha esse tipo de fato fica realmente indignado, né? Mas como é que faz para que você não acabe perdendo um depoimento porque a testemunha se mostrou demasiadamente parcial, demasiadamente favorável a uma parte e demasiadamente contra a outra parte? Como é que você faz? Só tem um jeito de isso não acontecer com você. É a prevenção. Você sempre, absolutamente sempre que for a rolar uma testemunha, você precisa conversar com ela antes. E quando eu falo conversar com ela antes, não é conversar com ela antes ali, momentos antes da audiência, não. É agendar uma videochamada com ela, ou ir até a casa dela, ou pedir que ela vá até o seu escritório, para que você faça alguns esclarecimentos para ela. E o que eu vou te ensinar agora são quais esclarecimentos é importante que você faça, para que você não seja pego de surpresa lá na hora da audiência, e aí não vai adiantar o filho chorar, porque a mãe não vai escutar, não vai ter ninguém para te socorrer, você vai perder a prova, e o seu cliente corre o risco de perder o caso. Nesse exemplo que eu dei, do caso que aconteceu comigo, a outra testemunha tinha prestado um depoimento tranquilo. Então, o advogado até conseguiu salvar o caso. Mas e se fosse a única testemunha e ela se mostrasse totalmente contaminada, totalmente parcial, como aquela segunda testemunha acabou se mostrando, né? Aí tudo estaria perdido por uma simples falta de uma conversa, de uma orientação prévia. Todas as vezes que você for fazer uma audiência de instrução, rolou 3 testemunhas, você precisa conversar com as 3 antes. E que orientação que você vai dar? Primeiro você vai dizer: fulano, eu estou te arrolando como testemunha porque eu tive conhecimento que você sabe determinados fatos. E aí você fala quais são esses fatos. É um acidente de trânsito, você vai explicar para ela. Você confirma para mim que você sabe alguma coisa sobre esses fatos? Confirmo, ótimo. Então, o que eu quero começar te esclarecendo, testemunha?
Eu te arrolei não para ir lá em juízo e defender o autor, não para ir lá em juízo e querer crucificar o réu. Eu te arrolei para que você chegue na frente do juiz e conte os fatos que você sabe, sem nenhum juízo de valor. Não é para você dizer se você quer que o autor ganhe ou quer que o réu ganhe. Não é para você dizer se você quer que o autor seja condenado ou o réu condenado. Eu quero que você testemunhe sobre os fatos. Tudo bem? Tá certo com relação a isso? Tá certo. Por que que eu quero que você testemunhe sobre os fatos? Porque se você for lá e tentar defender o autor ou tentar crucificar o réu, o juiz não vai acolher o seu depoimento. Simples assim. Então deixa que a defesa do autor, eu mesmo, eu advogado, faço. Esse é o primeiro esclarecimento que você tem que fazer para a testemunha, porque se você não fizer, corre o risco de acontecer como aconteceu nesse caso que eu mencionei. Tá? Segundo esclarecimento, testemunha. Quando você estiver na frente do juiz, o juiz vai fazer algo que se chama qualificação. Vai perguntar seu nome, se você trabalha, e ele vai fazer uma pergunta se você tem parentesco com a parte que te arrolou, no caso o autor, e ele vai fazer uma pergunta que eu vou te explicar o significado dela. Ele vai perguntar se você tem amizade íntima com a parte. O que é amizade íntima? Não é só o fato de vocês se conhecerem, não é só o fato de vocês eventualmente conversarem. A amizade íntima é daquelas pessoas que não saem uma casa da outra, daquelas pessoas em que um chama o outro para ser padrinho do filho, aquelas pessoas que estão sempre viajando juntas, frequentando os mesmos lugares sempre juntas, que se conversam rotineiramente, que trocam mensagem rotineiramente. Isso é uma amizade íntima. Você tem isso com o autor? Não, a gente se conhece do trabalho. Então agora você já sabe o que responder quando o juiz te perguntar se vocês têm amizade íntima. Mas vamos imaginar que a testemunha fale, sim, não, a gente tem mesmo amizade, estamos sempre juntos um com o outro. Então é isso que você vai dizer para o juiz, sim, nós temos amizade íntima. Meus amigos, por que você tem que fazer esse segundo esclarecimento para a testemunha? Porque eu já vi muita gente falar que tem amizade íntima quando na verdade não tinha. Quando na verdade eram colegas de trabalho que mal se conversavam. E aí com receio ou sem saber ao certo o que o juiz estava perguntando, a testemunha balançava a cabeça, não tenho amizade íntima, ou seja, contraditada a testemunha, ela presta o depoimento sem o compromisso de dizer a verdade, enfraquece demasiadamente a prova. Então você precisa fazer esses dois esclarecimentos para a testemunha para não correr o risco de você perder a prova. E aí o filho vai chorar e a mãe não vai escutar de jeito nenhum. Dá para você entender o tamanho da importância dessas lições práticas, dessas atitudes práticas que podem fazer total diferença lá na sua audiência. Dá para entender que esse tipo de malícia você não aprende na faculdade, ou você vai aprender com anos e anos, de sala de audiência, errando com alguns clientes, acertando com outros, ou você vai aprender aonde? Aqui comigo. E é por isso que eu tenho um grande prazer de te dizer que ao longo desse ano, todos os dias eu estarei aqui. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas eu quero ver se você vai ter força para estar junto comigo. Eu espero que sim, porque juntos nós vamos crescer muito mais. É isso aí, fica com Deus.